E aproveitando que você comentou do tratamento farmacológico, que é a primeira escolha, o que tem maior eficiência. A Cláudia perguntou pra gente qual que seria a melhor medicação para o TDAH. E assim, é interessante porque nesse aspecto é muito claro a resposta farmacológica dentro da medicina, assim, no sentido da psiquiatria, da saúde mental, é muito marcante o tamanho de efeito no caso de um TDAH, com a resposta com o fármaco de primeira escolha, que no caso os psicoestimulantes, né? Sem a resposta dúvida. é muito significativa, né? E aí tem um leque de opções de psicoestimulantes, né? De liberação imediata, os metilfenidatos, liberação imediata, liberação prolongada, a lisdexanfetamina, que tem um período maior de ação. Mas a primeira escolha serão os psicoestimulantes. Né? Então, nomes comerciais, às vezes, né? A Ritalina, Ritalina, Concerta, o Venvance, né? Que é a lisdexanfetamina. Então, essa é a primeira escolha e um tamanho de efeito muito maior do que qualquer outro fármaco que vai ser usado. Isso é muito interessante, né? Até para falar que está, né, atualmente sendo veiculado muito na mídia, aí eu vejo muitos perfis comentando sobre uma nova molécula de TDAH que está chegando no Brasil e tudo mais. Pois e a gente isso é bom para desmistificar, né? Que vai ter agora no Brasil a tomoxetina, que é um inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina, que já existe nos Estados Unidos, por exemplo, há muito tempo. Então, todos os congressos lá de TDAH, na Europa, alguns países também têm. Então, né, desde 2010, lá a primeira vez que eu fui no Congresso Mundial de TDAH, lá na Alemanha, já tinha lá, sempre tem, né, nos guidelines, sempre tem a tamoxetina. Então, não é uma molécula nova, não é um tratamento novo e não é uma revolução, porque é um tratamento que, igual o Felipe falou bem, é um tamanho de efeito muito inferior aos estimulantes, dos fármacos que são, né, prescritos atualmente aqui no Brasil, que são os psicofármacos mais estimulantes. Mas tem a desvantagem que os estimulantes podem acontecer efeitos colaterais, às vezes, que dificultam, né? A gente trabalha muito com autismo, os meninos com autismo têm dificuldade de tolerar, alguns não conseguem tolerar os psicoestimulantes e são muito agitados ainda. Irritabilidade, né? Pior a irritabilidade, a ansiedade também, né? Agora, então, nesses casos, eu acho até que a tamoxetina vai ser um perfil super interessante. Ou seja, é um fármaco clínico muito legal pela versatilidade de poder usar em casos que os psicoestimulantes não foram, né, a primeira escolha, que era a primeira escolha de tratamento, a primeira linha de tratamento, não foi... Foi limitante pelos efeitos colaterais, né? Exato. E eu acho legal demais falar sobre a tamoxetina, né, que... Tá chegando, né? Assim, se tá chegando também, assim, tá chegando, né? Assim, era para ser não chegou ainda, mas vai chegar, né? Vai chegar. No Brasil, demora um pouquinho as regras de tramitação são lentas. Né? Mas é legal, assim, de falar, porque é um perfil diferente. As pessoas conhecem os estimulantes, que tem o uso com uma resposta imediata, né? Assim, imediata que eu digo assim, poucas horas depois já tem essa ação de efeito. Sim. E ela perdura praticamente naquele dia, dependendo do perfil clínico. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas de ação, 14 horas, se é um de longa ação. A tamoxetina é um perfil diferente, né? Você precisa usar todos os dias, vai ter um efeito parecido com as ações do antidepressivo, que precisa acumular, né, para poder sensibilizar os receptores cerebrais e aí promover a alteração, né, dos neurotransmissores. São 45 dias. Não tem como deixar de tomar no final de semana, não é começar nas férias. Exatamente, não é começar hoje e parar que vai ter resposta. Então, vai demorar essa resposta. E o tamanho de efeito em todos os guidelines e, assim, nos eventos que a gente participa, especialmente os eventos internacionais, porque aqui acaba que não era propagado porque não era um fármaco presente aqui. Eu tenho até 3 ou 4 pacientes que importam o Stratera, então, né, tive a experiência de um contato com o fármaco em prática mesmo no consultório. Mas esses eventos internacionais, como você falou, né, o tamanho de efeito é bem inferior aos estimulantes. Então, alguns pacientes, inclusive no consultório, falaram isso que você comentou, Alexandre, que o que as pessoas têm trazido, né? Que algumas pessoas têm comentado. Tá chegando uma nova molécula, uma nova fórmula. Quando chegar, eu vou poder trocar o meu psicoestimulante, tirar o Venvance, ou tirar a Ritalina, ou tirar o Concerta para esse outro remédio? Não. Tá indo tudo bem com esse? Tá. Então, por que retirar? Não é justificativo. E aí que eu acho que entra um pouco dessa expertise, né? Que a gente trabalha muito na psiquiatria, né? Que tentar entender qual é o melhor perfil de paciente para cada fármaco, né? Que é até a pergunta aqui da Ana Letícia, né? Que é sobre a medicação para TDAH, quais os principais efeitos colaterais de cada um?
Então, isso é muito interessante, assim, nos psicoestimulantes, né, os efeitos colaterais mais comuns, né, e esperados são perda de apetite, que em boa parte das pessoas, principalmente nos adultos, é até uma vantagem hoje em dia, mas nas crianças que comem pouco e tudo mais, às vezes é um problema grave. E aí a gente tem que tentar usar um de curtação para poder ter os intervalos das refeições, ou tentar fazer um reforço ali, né, de toma um café da manhã mais reforçado e depois ou no jantar também faz um jantar mais reforçado para, né, quando acaba o efeito do remédio. Tira o sono, né, que é um efeito colateral também bom para estudar, mas para algumas crianças que têm um metabolismo um pouco mais lento do remédio pode durar mais tempo e acaba que a criança pode dormir um pouquinho mais tarde e ter um pouco de sensibilidade, né? Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer assim que o sono, né, pode ser um ponto que marca ali, dificulta um pouco a continuidade, né? Ah, sem dúvida. E até porque TDAH já é comum, né, ter uma dificuldade de sono, né? Verdade. E algumas pessoas têm, né, ao final do efeito, uma enxaquecazinha, um padrão de enxaqueca, mas uma cefaleia, né? Pode ser enxaquecose ou não. Mas são sintomas muito manejáveis e aí que entra um pouco dessa habilidade de saber qual é o melhor fármaco, a melhor posologia, se vai tomar o de curtação, de longação, qual distribuição, qual a dose que pode tomar. A gente vê muita gente que toma subdose e aí acha que não está resolvendo porque não está tomando a dose que funciona. Sim. Ou gente que toma uma dose muito alta e tem muito efeito colateral porque acha que só porque é um adulto, a gente vê muito sem adulto, né? Adulto fala assim, porque se é adulto, então você tem que tomar a dose grande, né? Mas eu tenho jovens que tomam a dose maior que os pais. Porque o metabolismo da criança às vezes é mais acelerado e quebra a molécula mais rápido. Né? Exatamente. E o que é interessante agora com essa ideia da molécula nova, da tomoxetina, é pensar que ela tem um perfil de efeitos diferente, né? Que é mais semelhante, talvez, aos ansiolíticos, né? Antidepressivos da família dos inibidores de recaptação de serotonina, serotoninora. Então, tem mais efeito de enjoo, pode ter alguma questão gastrointestinal. Sim. Questão também de cefaleia e tal, mas são efeitos bem diferentes dos psicoestimulantes. Então, em alguns casos, ela pode ser mais bem tolerada, assim, e ter um efeito a longo prazo bem legal. Então, é uma dúvida boa, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito medo dos remédios, até por psiquiatria em geral, as pessoas têm medo de remédio, né? Em TDAH também. Eu acho que vai ser uma boa opção para aumentar o leque de oportunidades de uso, mas como você falou, usar a expertise para ver qual é a população que vai ser mais indicada para uso. Sem dúvida. Com certeza, né, assim, não é aqui e nem em lugar do mundo, não vai ser a primeira escolha de tratamento, não vai fazer parte da primeira opção como protocolo, né?